Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, nos encontramos aqui nesta manhã, nesta tarde, que não sei que hora que você vai rezar com essa palavra e recorrer à minha ajuda, para que eu te ajude também a lançar para você pistas de reflexão, porque o objetivo meu aqui com essas reflexões da palavra, como eu já disse em outras ocasiões, não é fazer exegese da palavra. A minha intenção é justamente lançar pistas. Daquilo que eu falo, você pode pegar uma frase, alguma coisa, e ali ajudar você a rezar, você entender melhor a palavra e com ela fazer a sua oração diária, entrar na intimidade com Deus. A coisa bonita que existe é a gente aprender a rezar com a palavra de Deus. Não existe oração melhor do que rezar com a própria palavra. A palavra inspira-nos, né? Coloca nos nossos lábios palavras que nós precisamos dirigir a Deus. A própria palavra vai dizer, né, que nós não sabemos o que pedir nem como pedir. Por isso, pediu o Espírito Santo para que, com gemidos inefáveis de uma alma que clama, uma alma que necessita, possa clamar a Deus. E hoje nós estamos dando continuidade à nossa reflexão ao Evangelho de Lucas, no capítulo 9, a partir do versículo 18 até o versículo 22, para a gente entender, para a gente pegar o fio da meada desse Evangelho, a gente não pode esquecer o trecho que nós lemos ontem, na quinta-feira. Ontem nós estávamos diante daquela palavra onde Herodes ouviu falar de Jesus. O Evangelho de ontem dizia que Herodes ouviu falar e nasceu nele a curiosidade de saber quem era esse Jesus. Porque alguns diziam que era João Batista que tinha voltado, Elias, um grande profeta. E Herodes fazia, né, desejo de querer ver esse Jesus, querer conhecer esse Jesus. Continuando este Evangelho, o trecho que nós lemos hoje a partir do versículo 18 diz: aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: que diz o povo que eu sou? Eles responderam: uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou-lhes: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: o Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém. E acrescentou: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Então, o trecho do Evangelho de hoje, dessa sexta-feira, é o chamado primeiro anúncio da paixão, que Jesus faz de maneira assim, muito discreta, mas Jesus faz. Ele anuncia para os seus discípulos, né, que ele será entregue, que ele sofrerá, que ele vai padecer nas mãos dos homens, será crucificado e morrerá. Mas ele anuncia que depois de tudo isso vem a ressurreição. Jesus está em oração com os discípulos. E Jesus pergunta: o que o povo diz que eu sou? Quem que eles acham que eu sou? O discípulo está no meio do povo. Eles escutam os boatos, as fofocas. Então eles podem dizer o que eles escutam. É justamente aquilo que nós vimos no Evangelho de ontem. O que Herodes ouve dizer de Jesus? Que ele é um João Batista, um Elias, ou um grande profeta. É alguém especial. Não é um homem comum. Ele tem um dom especial. Mas o povo ainda não chegou
a clareza de fé. Acham que é João, né? E é justamente isso que os discípulos vão dizer. O comentário na rua, né, acerca de ti é que acham que o Senhor é João Batista, Elias ou algum dos antigos profetas do Antigo Testamento que retornou. Tá, esse é o pensamento do povo. Mas para vós, quem sou eu? E Pedro, como líder do grupo, ele responde: o Cristo de Deus. O Cristo de Deus. Vocês percebem que aqui, em Lucas, diferente de Mateus, aqui é um pouco mais simplificado, porque Lucas não entra no detalhe da continuidade onde Pedro diz, e Jesus vai dizer para Pedro lá no Evangelho de Mateus, né? Bendito és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne que te revelou isso, mas meu Pai. Ou seja, amados irmãos, o Evangelho dessa sexta-feira vem nos lembrar que a fé é um dom da graça de Deus. É uma graça. A fé sobrenatural. A fé sobrenatural. É um dom que nós precisamos buscar, desejar. A nossa oração não pode ser outra senão esse pedido a Deus de uma fé que seja dom da sua graça. Porque não vem do conhecimento humano. Não. A fé é uma graça derramada por Deus. Não foi o homem que te revelou isso, não foi a carne. Mas meu Pai. A palavra do Evangelho desta sexta-feira, chegando ao final desta semana, concluindo essa semana, a 25ª do tempo comum, convida-nos a desejar e pedir a Deus este dom. A fé é uma graça de Deus. E ela só pode ser obtida através de uma experiência com Deus, através da oração. Não se adquire fé se não se reza. Se nós não criamos o hábito da intimidade com Deus. A gente pode até ter uma fé natural. A fé humana. Uma fé meramente humana. Talvez busquemos como Herodes, desejemos conhecer Jesus por curiosidade. Mas isso não é o bastante. A fé deve nos levar ao nível de reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Isso só é possível por uma experiência sobrenatural da graça de Deus que é derramada em nós à medida que nós desejamos. Você não pode se cansar de pedir a Deus esta graça, de uma fé sobrenatural nele, nos seus mistérios. Mais do que o entendimento humano acerca dos mistérios, é preciso que nós peçamos a Deus o dom da fé, do entendimento sobrenatural, que é graça de Deus dada pelo Espírito Santo. Sem esta graça nós não entendemos. Por isso que os discípulos não vão entender o que Jesus está dizendo. Pedro responde: és o Cristo de Deus, és o ungido. Não és meramente um profeta, não és meramente João Batista que voltou, não és meramente um dos profetas do Antigo Testamento. Tu és muito mais. Tu és o Cristo de Deus, o Messias que Israel esperava. Porém, essa fé ainda muito mal entendida por eles. Por mais que Pedro declare essa fé em Jesus Cristo, Pedro ainda não tem uma fé convicta. Essa fé ele vai adquirir na ressurreição. Tanto é que Pedro vai negar. Tanto é que Pedro, quando Jesus anuncia a sua morte, a sua paixão, Pedro vai repreender Jesus, que Deus te livre disso, no Evangelho de Mateus. Porque se nós não obtivermos a graça da fé, nós ficamos no nível humano, meramente humano,
nós não entenderemos o mistério da cruz. Nós não entenderemos que por trás da cruz está a ressurreição. Daí porque nós podemos entender, porque nós não aceitamos a nossa história, os sofrimentos da vida presente, as lutas, as tribulações que nós passamos, porque muitas vezes nós ficamos no nível humano, racional, queremos entender por que comigo, por que com minha família, por que não aconteceu isso com outros. Nós ficamos apenas no nível meramente humano. Mas quando nós recebemos e buscamos a fé como dom da graça de Deus, os acontecimentos da nossa vida, da nossa história, nós os interpretamos à luz da fé. E a luz da fé ilumina-nos para que mesmo diante dos sofrimentos, das dores que nós passamos, de perdas, às vezes perdemos pessoas amadas, às vezes sofremos algum golpe de traição de pessoas, às vezes somos perseguidos dentro da própria igreja. Lembrem-se, quarta-feira, quando celebrávamos São Padre Pio, eu dizia para vocês, Padre Pio foi afastado do ministério, foi suspenso de ordem, passou muito tempo sem poder celebrar missa, sem celebrar sacramento, sem atender confissões. Padre Pio viveu isso na dimensão de uma fé sobrenatural. Quando nós ficamos na ordem natural, nós não entendemos a cruz. A cruz é escândalo. A cruz assusta, a cruz amedronta. Os sacrifícios, para nós, não tem sentido senão sofrimento meramente humano. Mas quando nós somos revestidos, pedimos e desejamos a graça da fé, que seja derramada sobre nós como dom do Espírito Santo, nós passamos por tudo isso sim. Não somos isentados de passarmos. Passamos por isso sim. Mas passamos olhando com um olhar de fé e vemos atrás da cruz a glória. Porque Jesus anuncia: deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Nós cremos na vida, mas na vida que vence a morte. Por isso, amados irmãos, como Pedro, peçamos a Deus hoje a graça da fé, para que de fato nós sejamos capazes, não como Herodes, de buscar Jesus com curiosidade, meramente curiosidade, mas que busquemos o Senhor, o encontremos e declaremos Ele como Senhor absoluto e Salvador da minha vida. Quando Jesus, você pela fé, declarar Jesus como Senhor, Salvador da tua vida, você será capaz mesmo de lançar toda a sua vida, se apartar da vida desgraçada que você leva. A vida atolada no pecado, nas suas vontades, naquilo que dá na sua telha, porque você viverá uma vida nova. Aí podemos, como São Paulo, fazer um caminho de chegar ao ponto de dizer: já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo quem vive em mim. Peçamos essa graça hoje, nessa sexta-feira penitencial. Peçamos a graça ao Senhor da fé sobrenatural, que é dom do Espírito Santo. Nunca cessemos de pedir. A fé tem que ser pedida. Aumenta, Senhor, a minha fé. Fortaleça a minha fé. Dai-me, Senhor, a força para nunca desistir do teu amor, como tu não desistes de mim. Bendito seja Deus. Que Deus te abençoe nessa sexta-feira. Que Deus te revista da força e da graça, para que possas cada dia mais obter essa fé sobrenatural que te leva a experimentar a salvação deste que é o Cristo de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.